Itaquá, aqui é a Aline e mais um Papo de Gestão do podcast da Pref está começando. Hoje o assunto é gestão ambiental e vamos destacar as ações que estão sendo realizadas na cidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Leandro de Almeida Amélio, que é biólogo na Secretaria de Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer participar desse papo de gestão. Fico muito contente por terem convidado a Secretaria do Meio Ambiente e esse papo vai ser muito prazeroso. Acho que vai ser Bacana. muito enriquecedor. Com certeza. Vamos começar então falando um pouquinho sobre as ações que estão sendo realizadas aqui no município para a preservação dos recursos naturais. Nossa, nós temos um bocado de ação. Acho que a gente pode começar simplesmente pelo fato de termos uma Secretaria do Meio Ambiente, né? Que Uhum. é efetiva, que é participativa, que ouve a comunidade, que ouve os munícipes, que tem uma gestão integrada com todas as outras secretarias, e isso faz muita diferença. A gente Uhum. sabe que isso faz Com diferença, né? Para certeza. uma cidade que se constrói, Uhum. uma cidade sustentável, inteligente, e a gente segue aí com todos os parâmetros com relação aos objetivos da ODS, aos protocolos que a gente vê internacionalmente, assim como também os nacionais, né, os estatutos federais, estaduais. Então a gente vai ali seguindo esse caminho para que a gestão seja ainda mais assertiva possível. É, os recursos naturais, a gente acho que às vezes a gente não consegue perceber o quanto é importante a gente ter a conservação de tudo isso. Uhum. E a secretaria, ela faz um papel fundamental para a conservação de tudo isso, né? Uhum. Somos os responsáveis por decidir se algumas empresas vão ou não se instalar no município, Uhum. se empreendimentos, propriedades vão se instalar no município e perceber se esse ambiente onde vai ser instalado, onde vai receber essas propriedades, ele é compatível ou não com a necessidade que vai se ocupar naquele espaço. Então, a secretaria é fundamental. Além disso, também é super importante a gente considerar o papel da Guarda Municipal, Uhum. principalmente a Guarda Ambiental, que está aí apoiando a gente, né, 24 horas, 7 dias por semana, aí, que atua na fiscalização do município, que Uhum. atua com essa parte de coibir, né, os atos que não devem ser feitos, como queimadas, o extravio de madeira, o corte inapropriado de vegetação, até mesmo, a gente sabe que acontece muito, o abate de animais, né, principalmente de passarinhos. E tudo Uhum. isso é muito importante para a conservação dos E recursos. resgate, né? Que tem feito bastante Sim, sim, também. os resgates. A gente faz muito resgate, principalmente de aves, né? Um dos Uhum. maiores números com relação a resgate de animais é o de aves. Uhum. Bacana, Leandro. E a gente vai falar também sobre um assunto que é muito importante, sobre os impactos, que na verdade é um assunto que está sendo falado nos últimos meses, que é a mudança climática. Quais são as medidas que estão sendo tomadas aqui no município para reduzir os impactos? A gente vê os protocolos, principalmente, a gente começa a tomar como interno os protocolos internacionais. Então, Uhum. tudo aquilo que a gente ouve nos jornais, protocolo de Kyoto, protocolo de Paris, a gente adota isso também para a parte municipal, né? Para que não haja aumento da temperatura, principalmente, né? Que nem o Uhum. protocolo de Paris que prevê que a temperatura não aumente mais de 1 grau, 1,5 graus Uhum. na média, né, de temperatura. Então, é uma medida que a gente atua aqui no município para que isso seja impedido. E a gente faz isso como? Principalmente com a parte de fiscalização, com relação Uhum. à poluição e emissão de gases, com a parte de reflorestamento e aflorestamento. Tem uma pequena diferença ali, porque aflorestamento é quando a gente faz vegetação de uma área que não era coberta anteriormente por vegetação. Sim. E a prefeitura faz isso com a parte de doação de mudas, com a Uhum. parte de atuação da própria
corpo técnico da secretaria para fazer esse plantio também. Uhum. Então, a gente tem várias iniciativas, inclusive a parte de educação ambiental. Uhum. Porque quando a gente lida com educação, a gente também precisa falar principalmente a parte de mudanças climáticas, né? Exatamente. Que é um tema aí que está super em alta. Uhum. Todo mundo precisa saber o seu potencial, né? Uhum. Engajador, motivador, para combater esse problema, né? Que acaba afetando a todos. E às vezes a gente pensa, mas eu sou uma pessoa só, o que eu posso fazer, né? Uhum. Para fazer a mudança? A gente pode dizer muita coisa. O Uhum. simples fato de não jogar um simples papel de bala no chão já faz a diferença. Com certeza. E a iniciativa que a gente tem isso na frente de uma criança Uhum. é inspiradora, né? A gente não percebe o quanto os pequenos aprendem com os gestos dos grandes. Uhum. E aprende muito. Com E a gente certeza. precisa ser principalmente um exemplo para eles, né? Verdade. E falando interessante que você falou sobre educação ambiental, a prefeitura realiza várias atividades, oficinas também. Sim. Como que funciona isso? Quais são os temas que são abordados? Onde é realizado esses trabalhos? Nós temos uma série de iniciativas com relação à educação ambiental. Idealizamos um calendário ambiental que a gente Uhum. segue como cronograma para a educação ambiental no município. E a gente leva esse cronograma para escolas municipais, escolas estaduais, os ensinos de educação técnica e as instituições de educação superior. Uhum. E também para os CRAS, para a própria comunidade nas praças, nas associações, e no parque, que acaba sendo também uma ferramenta muito importante para que a gente compartilhe educação ambiental, né? Ensine educação ambiental. A gente tem um calendário organizado nos 12 meses, então todo mês tem uma temática relevante para a educação ambiental. Uhum. No primeiro mês a gente fala sobre a própria educação ambiental. Aí nós temos no mês de fevereiro o incentivo às mulheres à ciência, que é uma data específica nesse mês. A gente tem o mês de março representado pelo Dia da Água, o mês de abril pelo Dia da Terra, o mês de maio sobre a logística reversa e resíduos também, o mês de junho, que é um mês super importante para a gente, que é o mês do meio ambiente. Agora o mês de julho, que é o mês que a gente fala sobre ciência, a importância da ciência. Nós temos o mês de agosto, que a gente fala sobre resíduos sólidos, a gestão de resíduos. Uhum. O mês de setembro, que é o mês da árvore. Uhum. O mês de outubro, que a gente fala sobre animais domésticos, animais silvestres também, que é muito importante. Em novembro a gente faz recapitula tudo isso e em dezembro a gente lança o nosso relatório anual de todas as atividades que foram feitas. E é muito importante, porque todas essas datas, elas casam, né? Existe o calendário socioambiental. Esse calendário, ele é usado por várias instituições, e a gente pegou essas datas justamente desse calendário. E as iniciativas, elas partem por várias maneiras. A gente faz as ações dinâmicas, palestras, reuniões. A gente capacita também, principalmente o pessoal da nossa própria equipe, da Guarda Ambiental, a capacitação com relação à legislação, às especificidades que eu tenho, por exemplo, como biólogo, e que as outras pessoas da minha equipe também têm e conseguem fazer a capacitação da própria Guarda Ambiental. Passar a capacitação também para os munícipes, que é super importante que pessoas tenham suas expertises para lidar com as associações, né? E aí por aí vai. Então, a gente tem muita iniciativa com relação à educação ambiental. E é bacana que dá para colocar essas ações no ano todo e que tudo tem um tema, né? Tudo está interligado. Tudo tem um tema. E a conversa, né, que eu tinha dito com outras secretarias, é muito importante. A gente lida bastante bem próximo com a Secretaria de Educação, uma vez que as escolas municipais, né, estão como competência pela Secretaria de Educação. Então, a gente tem essa conversa muito próxima com eles, né? E
todas as atividades são passadas para as equipes das escolas, para as coordenadoras, para que elas tenham ciência e aprovem, né? Afinal de contas, a gente precisa da aprovação da nossa atividade. A gente sempre foi recebido com muito carinho por todos. Na verdade, é uma grande alegria aí nas escolas fazer as campanhas de educação ambiental. E sempre muito motivador tudo isso, E né? é dali que começa, né? E Toda a educação. a gente vê a diferença, né? Uhum. A gente vê que quando a gente retorna para a escola, às vezes no ano anterior, no ano posterior, ou então quando a gente encontra, porque a gente também faz todo o trabalho de fiscalização no município, então a gente encontra as pessoas na rua, né? Uhum. E a gente percebe o quanto eles são inspiradores, né? Quanto eles são transformadores de fato de tudo aquilo que a gente passa para eles. Uhum. É, a gente lidou bastante no ano passado com a parte de gestão de resíduos sólidos, Uhum. justamente com a parte dos ecopontos, né? Então a gente selecionou algumas escolas próximas dos ecopontos para trabalhar diretamente com a parte de resíduos sólidos com essas escolas. E eles foram muito transformadores, porque a gente percebe quanto a região em volta da escola mudou com a relação de resíduos. Alguns pontos viciados que existiam anteriormente perto da escola de deposição de resíduos já não existem mais. E a gente vê como que isso foi impactante, tanto na instalação dos ecopontos, quanto na educação ambiental que a gente leva para a comunidade. Uhum. E a escola acaba sendo um centro, né, de transformação, um centro que faz com que tudo isso gire, né, em torno da comunidade. Com certeza. E um assunto que a gente vai falar hoje aqui também é sobre o Meliponário, recém-inaugurado, né? E para quem ainda não foi visitar, acho que é muito importante, você que nos assiste, visitar o Meliponário, né? Que é lá a criação de abelhas. E a gente vai falar qual a importância das abelhas para proteção da biodiversidade aqui na nossa cidade. Nossa, Aline, é demais. A gente não tem a percepção do quanto esses animais tão pequenos são imprescindíveis para a natureza. A relação humana com as abelhas está ligada desde o início da humanidade, né? Uhum. Uma vez que elas são um dos principais animais pela polinização das plantas, né? E toda a comida que a gente tem na mesa é basicamente graças às abelhas. Existem aí uma série de espécies de abelhas, são mais de 3.000 espécies de abelhas no mundo. E no Brasil existem a maior quantidade de abelhas sem ferrão, né? Aquelas que não oferecem risco à população, que é a que a gente tem no nosso meliponário. Uhum. Então, é muito bacana a gente ter uma ferramenta dentro do município que expresse a importância das abelhas, né? Uhum. A, o quanto elas são ricas para o meio ambiente, o quanto que elas fazem a diferença. Toda a comida que a gente tem na mesa é graças às abelhas. Os animais que vivem naquela região são gratos pela participação das abelhas na polinização das plantas. Uhum. Existe uma relação ecológica, o que a gente chama de mutualismo, onde todos saem privilegiados, né? As Uhum. abelhas que polinizam as plantas, elas retiram o alimento delas dali, Sim. que é o pólen, que é todas as Uhum. vitaminas que as plantas produzem para a alimentação das abelhas. Mas as plantas também são privilegiadas, porque é a partir da polinização que elas começam a se reproduzir, os frutos começam a aparecer, né? Sim. A flor é polinizada e o fruto começa a se desenvolver. Então, é uma relação intrínseca, né? A natureza é fantástica. Quando a Uhum. gente começa a perceber esses detalhes, a gente fica mais fascinado. Acho que uma das grandes paixões, né, de todo biólogo é ter essa percepção da natureza, de fato, como que ela reage, como que ela funciona. E é muito Uhum. incrível tudo isso. É, as abelhas, além de tudo isso, elas são importantes principalmente quando a gente pensa em restauração ambiental, Uhum. porque muitas plantas, elas são polinizadas exclusivamente por abelhas. E eu digo até mesmo algumas espécies de orquídeas. Você sabia que tem algumas espécies de orquídeas que elas são polinizadas exclusivamente por abelhas? As abelhas, elas pousam na flor e as políneas, né, que é o pólen das orquídeas, elas grudam nas patinhas das abelhas. E aquilo é muito importante, porque quando a abelha vai pousar em outra flor, ela sabe aonde colocar aquele pólen.
É É muito muito legal, é interessante a muito natureza. interessante. E a gente precisa fazer com que todas essas iniciativas elas se concretizem, elas permaneçam, se perpetuem, se que aumente ainda mais a quantidade de lugares onde aconteça a conservação das abelhas, né? Porque Uhum. sem elas seria impossível que essas plantas sobrevivessem no ambiente. Verdade. É importante também falar que o meliponário fica lá no Parque Ecológico, né, e são algumas espécies que podem ser encontradas lá. Sim. Quais são elas? Nós temos cerca de 8 espécies atualmente lá no parque. Uhum. Nós temos a jataí. A jataí é uma das espécies mais comuns que a gente encontra das abelhas sem ferrão. Nós temos também mandaçaia, a mandaguari amarela, a mandaguari preta. Nós Uhum. temos a benzói, nós temos a beija-olhos. Esse nome ele não vai beijar olhos de ninguém, mas é só uma referência porque elas ficam ali sobrevoando ali o rosto quando a gente chega muito perto da colmeia. Mas é Uhum. muito importante a gente dizer que além que essa é uma tática de defesa, né? Já que elas Sim. não possuem ferrão, elas não vão sair ferroando ninguém. Elas Uhum. acabam sobrevoando ali o rosto das pessoas para afastar de fato Sim. aquele potencial caçador, né? Assim, e não Uhum. ter risco com a sua colmeia. Nós temos ainda, qual que outra nós temos lá? A mirindroriana, que é uma das menores espécies de abelhas que nós temos no mundo. Então, ela também pode ser conferida lá no meliponário. Uhum. E se você quiser visitar o meliponário de uma forma mais técnica, né, você pode organizar uma visita e a gente vai estar lá para receber. Nós temos um programa de visitação guiada no parque, onde a gente faz um circuito inteiro dentro do parque, fala sobre a APA, que é Uhum. a área de proteção ambiental, que o Uhum. parque faz parte da APA da Várzea do Rio Tietê. E a gente faz um papo ali muito descontraído, muito divertido, porque é muito legal falar sobre árvore Com certeza. vendo árvore, é Uhum. muito bacana falar sobre o rio vendo o rio, né? E Uhum. principalmente dos animais, vendo os animais. Com certeza. Ainda que a gente leve esse conversa junto com a escola, e escreva e ilustre, né, com as palestras na lousa, ou então nas projeções, é muito mais divertido Ter ver o os contato animais, ali, ter o né. É. contato de fato, né, com toda aquela parte ambiental. E a gente propicia isso com a visita monitorada no parque. Com certeza. Então fica a dica aí, né. Isso. Leandro, agora a gente vai falar sobre um assunto bem sério, relevante para a população e também de grande importância para a nossa cidade, que é a redução da poluição. Né, poluição essa que causa alagamentos, enchentes na cidade, e a prefeitura tem serviços, né, que contribuem para a redução, né, da poluição na nossa cidade e também contribuem para a qualidade, para a melhoria da qualidade de vida da população de fato. Sim. Quais são esses serviços? Bom, a gente pode começar com uma das ferramentas mais transformadoras no município, que foram os ecopontos, né? Uhum. Eu acho que o ganho ambiental, a qualidade ambiental que a gente teve com a integração dos ecopontos é surpreendente. E a gente Uhum. vê isso com as estatísticas coletadas nos ecopontos. São Uhum. mais de 500 caçambas por mês coletadas de resíduos nos ecopontos. 20 ecopontos hoje? 20 ecopontos inaugurados, né? Um Ganho é um dos municípios que mais entregou ecopontos num curto período. Uhum. Itaquá é uma cidade muito grande, a gente tem a percepção de encontrar e colocar, né, esses ecopontos justamente nas áreas mais vulneráveis, onde havia, né, os pontos irregulares de deposição de resíduos. Então a gente propiciou esses ecopontos justamente nesses locais para que abrangesse aquela população. Uhum. Infelizmente, todos esses resíduos estavam indo para onde? Para os córregos, Uhum. para as esquinas, para os terrenos baldios, ou então até mesmo para aquelas pessoas que eram mais sensíveis, Uhum. ficavam ali no canto da casa, né, ocupando aquele espaço do terreno. E atualmente a gente tem o Ecopontos. Então foi assim transformador. Uhum. É, é bacana a gente chegar nas comunidades
e nos bairros e perceber o quanto que as pessoas já conseguem sentir o ecoponto como uma ferramenta delas, né? Sim. Ter esse pertencimento é muito importante, né? Para que a gente faça a diferença com uma cidade que quer se transformar. Uhum. E a gente fala, por que você. Às vezes a gente encontra alguém descartando, principalmente a pessoa da guarda ambiental. A gente tem ainda muita gente que faz o descarte regular, principalmente ali nas rodovias, para o carro, joga tudo para fora do carro, no meio da rodovia. Uhum. E interceptando um caso desse, ele aponta, eu desconhecia o ecoponto. E o Uhum. bacana foi quando a gente chegou no ecoponto, o a pessoa que está aqui fica lá responsável por orientação, aonde deve colocar os resíduos nas determinadas caçambas, era amigo daquela pessoa que estava descartando na rodovia. E aí ele acabou puxando a orelha dele, falou: Sim. como você fez isso, né? A gente já percebe ali o quanto é pertencente, né, Sim. aquele espaço para aquela pessoa que estava trabalhando ali, e Uhum. ela vê aquilo realmente como uma ferramenta transformadora. Com Então é certeza. muito bacana. Uhum. Além dos ecopontos, nós temos ainda as atividades do Catatreco, que é Uhum. muito legal. A gente percebe que tem muita gente que não tem carro, né? Então é Sim. difícil levar, às vezes, um guarda-roupa para o ecoponto, pessoa Uhum. que não tem carro. Então o Catatreco ele vem justamente para suprir essa demanda, né? Uhum. É claro, vai passar passa por uma agenda, né, onde Uhum. de cada região é contemplada em um período, Sim. mas o Catatreco está aí também como uma ferramenta muito importante. A cooperativa. Uhum. É muito legal que a gente separe os nossos resíduos, né? Nós temos duas classes de resíduos: os resíduos secos e os resíduos úmidos. Os resíduos secos são os resíduos recicláveis, o que a gente está Sim. acostumado lá, que a gente aprende nas cores, nas escolas. Uhum. O vermelho, que representa os plásticos, os papéis, os vidros, os metais, tudo Uhum. isso vai ter um destino certo agora ali, e é a Isso é muito bom. cooperativa. Uhum. O caminho da cooperativa ele vai passar num dia alternado, não vai ser junto à coleta de resíduos úmidos, vai ser num dia alternado, e aí todos esses materiais recicláveis vão ganhar um destino da cooperativa. É muito importante. Uhum. Isso impacta muito na economia do nosso município, né? Uma vez que a gente vai estar lidando com pessoas, um trabalho formalizado, né? Onde Uhum. cada um vai ter a sua segurança, né? De trabalhar de fato com segurança, né? Ao Uhum. invés de ficar coletando aí um monte de resíduos na rua, às vezes sem luva, sem óculos de proteção, sem um calçamento adequado, né? Na É isso mesmo. cooperativa vão ter tudo isso. Muito bacana. Leandro, é muito importante a gente destacar todas essas ações, né, para a população ficar sabendo Sim, de tudo que está sendo realizado. com Eu certeza. agradeço muito a sua participação, foi muito bacana o Obrigado, nosso bate-papo hoje aqui, e obrigada. muito bom. Muito obrigado. A gente agradece. Nós ficamos à disposição de vocês, de toda a população. Precisando da Secretaria do Meio Ambiente, estamos à disposição. Muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, para obter mais informações sobre as ações, os serviços e os equipamentos da Prefeitura, acesse itaquaquecetuba.sp.gov.br. Em breve teremos mais novidades da Pref. Até já!